Olá pessoal, a nossa aula 3 vai falar sobre a estrutura interna dos minerais, sistemas cristalinos. E para que o que eu espero dessa aula é que vocês consigam compreender a relação que existe entre a forma de um mineral e o arranjo interno, ou seja, a forma como os átomos que constituem esse mineral se dispõem na sua estrutura cristalina. Então, para isso, que vai ser abordado pelo ramo da cristalografia, é importante justamente relacionarmos a estrutura interna dos minerais com o conceito de célula unitária. Bom, para que a gente possa compreender essa relação, é necessário que a gente saliente que todos os minerais eles são constituídos por átomos, além de íons, é claro, e estes átomos eles se apresentam dispostos de maneira ordenada na estrutura do mineral, conforme eu disse anteriormente. E uma vez que essa disposição ela se dá em uma ordem tridimensional, ou seja, em uma forma geométrica, e sabe-se que esse arranjo ele se repete finitas vezes até compor a forma geral do mineral, deu-se o nome a essa repetição de retículo tridimensional espacial, que seria justamente a célula unitária. E nesse sentido, foram definidos experimentalmente e de forma geométrica 14 tipos de retículos por Bravais, onde para a definição desses 14 retículos foi utilizada uma condição, né, uma exigência de que o entorno de um ponto da célula ele deve ser o mesmo entorno dos demais pontos. E isso para vocês vai ficar mais claro no slide seguinte. Mas é interessante que vocês se atentem para essa condição e também para o fato de que os retículos eles podem ser diferenciados por meio do comprimento dos seus lados, né, das suas, que formam as arestas, e também pela relação entre os ângulos alfa, beta e gama, que vão ser formados pela união desses lados em uma forma geométrica. Aqui é possível observarmos os 14 retículos de Bravais, que são justamente as células unitárias que podem dar forma a um determinado mineral, onde é possível observarmos que elas se dividem em grupos, aqui nessa imagem, onde temos as células cúbicas, tetragonal, ortorrômbica, trigonal hexagonal, monoclínica, triclínica e trigonal. Aqui nessa figura ao lado, eu trouxe os grupos que se relacionam com os ângulos formados por essas arestas, e aí eles vão ter um tipo de retículo, né, que pode ser primitivo, quando os átomos estão apenas nas arestas, pode ser de face centrada, quando os átomos estão nas arestas e nas faces centradas dessa forma geométrica. Enfim, eles também apresentam os pontos, que são os átomos, né, distribuídos, conforme eu disse anteriormente, está relacionado com esse tipo de retículo, e, consequentemente, eles vão ter os pontos por célula, que seria justamente a divisão entre essa célula, vamos supor que tem essa célula aqui, com a repetição dela. A gente vai ter, nesse caso aqui, com outra célula, a gente vai ter 4 pontos para 1. Então, por isso fica 1 ponto por célula. É uma coisa que eu precisaria de uma outra aula para explicar melhor e provavelmente irei fazer. Então, se você tiver ficado com dúvida com relação a essa distribuição dos pontos de célula, os tipos de célula, não se preocupe, porque eu irei preparar uma aula falando única e exclusivamente sobre esses tipos de células unitárias. Mas agora o mais importante é que você compreenda a relação dessa célula com a forma que o mineral apresenta aos nossos olhos, uma vez que ele se cristaliza. Então, conhecendo esses sistemas e sabendo dessas relações, você consegue compreender o porquê de o mineral apresentar aquelas formas tão bonitas, como se ele tivesse passado por algum tipo de processo de polimento ou algum outro tipo de preparação especial. Mas, entretanto, salienta-se que são formas naturais, que estão diretamente relacionadas justamente com esses retículos espaciais. Onde aqui, falando sobre a relação angular, na questão da célula cúbica, que diz respeito à célula isométrica, a relação entre os ângulos alfa, beta e gama, ela vai ser igual, onde os três vão totalizar um ângulo de... Totalizar não, né? Vão formar um ângulo de 90 graus.
Então você vai ter 90 graus aqui, você vai ter 90 graus aqui, você vai ter 90 graus aqui. Os três ângulos vão estar formando um ângulo reto. E além disso, a relação entre os tamanhos desses lados ela vai ser igual também. Então eu posso chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Os três vão ter o mesmo tamanho. No sistema hexagonal, essa relação ela vai ser do tipo alfa igual a beta igual a 90 graus. Então você vai ter dois ângulos iguais e você vai ter um ângulo de 120 graus que vai ser o ângulo de gama. Vai ser esse ângulo aqui. Nesse caso, o tamanho dos lados ele também muda, onde você vai ter A igual a B diferente de C. Isso. Você vai ter dois tamanhos iguais e um diferente. No caso do romboédrico, que pode ser chamado também de trigonal, nesse caso aqui está como trigonal, você vai ter o alfa igual a beta igual a gama, que vão ser os três diferentes de 90 graus. Então, alfa igual a beta igual a gama e os três são diferentes de 90 graus. E, além disso, a gente vai ter uma relação de igualdade entre os lados A, B e C. Já no tetragonal, a gente vai ter uma relação de alfa igual a beta igual a gama igual a 90 graus, tetragonal, semelhante aqui com o sistema cúbico. E os lados eles vão apresentar uma diferença. Você vai ter A igual a B diferente de C. Isso é bem claro aqui, né? Esses dois lados são iguais e esse aqui é maior do que esses dois. Já no ortorrômbico, a gente vai ter também uma relação entre ângulos igual a 90 graus, aqui no ortorrômbico. Vai ter 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. E a diferenciação vai ser que tanto A como B como C vão ser diferentes entre si. Então esse tamanho vai ser maior do que esse, ou menor, esse aqui vai ser maior. Os três vão ser diferentes. Aqui no final a gente tem um sistema monoclínico, que está aqui, onde o ângulo alfa vai ser igual a gama, que vai ser igual a 90 graus, e diferente de beta, pode assumir qualquer valor. A gente consegue perceber que ele parece o tetragonal, mas ele está um pouco mais inclinado. Você tem uma variação angular aqui diferente. E por fim, o triclínico ele é o mais peculiar de todos, porque ele vai apresentar uma variação angular diferente, assim como o tamanho dos lados. Então você vai ter um ângulo diferente aqui, vai ter um ângulo diferente aqui, vai ter um ângulo diferente aqui, tamanho diferente, tamanho diferente, tamanho diferente. Então ele apresenta essa peculiaridade, né, o sistema triclínico. Então aqui, como conclusão, podemos considerar que os átomos, íons ou grupos iônicos que formam os cristais, estão agrupados ou arrumados de acordo com regras geométricas em torno de nós ou pontos, definindo um retículo tridimensional, que é uma célula unitária, e, ao se repetir, constitui a forma de um mineral. E para exemplificar, eu trouxe aqui a imagem do quartzo, né, que é um quartzo trigonal, onde a gente pode observar aqui que no caso do trigonal ou romboédrico, a gente vai ter uma diferenciação desses ângulos de 90 graus e o tamanho, né, desses eixos, desses lados, né, ele vai ser igual, A igual a B igual a C. Pode observar aqui que eles vão ter tamanhos iguais e o que vai variar aqui são os ângulos. A condição de observação aqui não é a ideal, porque aqui nesse corpo, nesse conjunto de cristais, não são todos, né, que apresentam essa tendência. Isso, evidentemente, depende do contexto geológico, né, que foi explicado os fatores, né, que podem influenciar no porquê de esse mineral assumir essa forma e esse aqui não. Vocês podem assistir em uma das aulas do curso de mineralogia. E aqui eu trouxe um outro exemplo, agora de uma apatita, né, na forma hexagonal, que parece, né, repito, que houve algum tipo de polimento, algum tipo de processo aqui, mas não, ela assume essa forma, assim como os demais minerais, dadas as condições ideais de forma naturalmente. E por fim, um diamante isométrico, onde o isométrico ele pode ser um sistema cúbico, mas nesse caso aqui ele vai ser como se fosse um triângulo, né? Você dividindo isso aqui
no meio é o que a gente chama de bipiramidal, né? São duas pirâmides. Se você dividir aqui, você vai observar que ele vai apresentar A igual a B igual a C e uma variação de ângulos, aliás, né? A ausência de variação de ângulos. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, que vai ser igual a esse ângulo. E é isso, pessoal. Aqui a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender a relação entre a célula unitária e a forma com que o mineral se apresenta, uma vez que ele se cristaliza e passa por todos aqueles processos que a gente já discutiu na outra aula, e assumindo assim essas diferentes formas que parecem terem sido trabalhadas pelo ser humano, mas não, são formas naturais, lindas por natureza. Espero que vocês tenham gostado.